Olá, aqui temos surpresas a mil. A cada momento, nossos parceiros nos surpreendem mais. Recebemos dessa nossa antiga e eterna parceira, a Maco, um kit que há muito estávamos interessados em experimentar. Pois se tem uma coisa que todos os nossos alunos sabem, é o respeito que temos pela marca Maco. Poucas indústrias brasileiras têm tanto respeito pelo consumidor como ela. O kit veio completo. Tripé, modificadores, bandor, filtros, caixa soft, uma girafa que é sensacional e 2 LED 80 estúdio. E o mais importante é você perceber quando você monta a resistência do material da Maco. O equipamento é construído em alumínio com partes em nylon de alta resistência. O fluxo luminoso é de 5.000 lumens a 11.000 lumens. A fotometria é de 4.100 lux a 1 metro de distância. Eficiência energética de 172 watts. Ângulo de abertura 120 graus sem o refletor. E um controle de dimmer de 10 a 100%. Mas por que a maior empresa de flashes do estúdio do Brasil resolveu investir em luzes contínuas? Para responder, precisamos entender que a diferença entre um flash e uma luz contínua está basicamente na sua potência de iluminar. Um flash de estúdio, por exemplo, ele tem a capacidade de fornecer luz para um grupo de pessoas a 3, 5 metros de distância, suficiente para fotografar com ISO baixo e diafragmas menores, dando assim melhor qualidade. Porém, num período muito curto de tempo, o que favorece o congelamento de pessoas em movimento. Já a luz contínua é menos potente. Para iluminar o mesmo grupo, com o ISO baixo e o diafragma pequeno, ou seja, precisaríamos de muito tempo de exposição, o que faria uma fotografia tremida e borrada. Então, qual é a vantagem de trabalharmos com o LED 80 Studio? Bom, primeiramente, que ele, entre as luzes que existem no mercado, ele é muito forte e tem uma temperatura de cor igual ao do seu flash, próximo a 5.700 kelvins. E não se esqueçam que isso quer dizer que ele é igual à luz do sol, cujo o seu sensor é calibrado. Mas por que usar uma luz mais fraca? Aí é que está a chave da questão. Nem sempre precisamos de velocidade alta, que aliás, às vezes pode atrapalhar e muito. Principalmente quando temos que enamorar uma luz, ficar observando os pequenos detalhes de brilho, as pequenas variações de sombras. Me lembro sempre de um grande fotógrafo de carros que dizia que às vezes ele colocava um ponto de luz contínua para iluminar o carro e ficava tempos olhando os pequenos reflexos e assim ele podia corrigi-los. Veja, ele fotografava carros parados em estúdio, então não precisava de altas velocidades. Da mesma forma, quando fotografo alimentos, por exemplo, fotos que faço para Cerati, onde a diretora de marketing fica comigo observando as ondas e o volume necessário para as fatias de um lanche darem água na boca, seria diferente se apenas explodíssemos flashes rapidíssimos. Veja, na maioria, as fotografias de alimento não têm movimentos. Além do mais, os LEDs são fantásticos, pois não esquentam e isso, para o alimento, sempre foi primordial. A luz não murcha a alface. Agora, se você está fazendo fotografias para a internet, sabe que ao aumentar o ISO já não é mais uma preocupação e fotografar com 1.600 ou 3.200 pode render fotografias fantásticas em movimento, principalmente fotos em sequência, pois não precisamos com o LED o tempo do reciclo do flash.
Outra coisa muito útil é o dispositivo de controle de luz por um potenciômetro, principalmente quando você precisa de controles apurados ou mais sofisticados de luz. Tal quando fotografamos joias, que os brilhos devem ser enamorados e colocados milimetricamente posicionados quanto à sua lapidação, ou seja, na posição correta. Muito bem, então agora vamos para um exercício prático. Vamos fotografar, e a gente vai fotografar agora um lanche, porque essa é uma grande dificuldade dos fotógrafos quando vão fazer fotos de alimento e não conseguem visualizar a luz porque batem com flash, o que torna, obviamente, a localização de espelhinhos, de brilhinhos, mais difícil. Então, Rogério, vamos lá, me ajuda aqui. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é armar esse tripé e, olha, vou te falar, se é um tripé que me surpreendeu demais, foi esse. Porque esse tripé vendido pela Amaco, ele faz o quê? Ele é um tripé comum, é um tripé normal, mas ele pode virar também uma girafa, o que é extremamente útil para você carregar e montar quando você for fazer, por exemplo, uma fotografia num restaurante, ou for fazer uma fotografia no estúdio, que seja, mas pela praticidade e pela leveza que ele é. Quando eu tenho um tripé boom nessa forma, obviamente que eu tenho que colocar um peso, né, um contrapeso, porque se eu vou colocar uma iluminação desse lado, obviamente o tripé tenderia a cair, né? Então, ok. Vamos colocar então agora um LED 80, só que eu vou colocar esse LED 80 já com uma caixa soft, né? Uma caixa extremamente interessante, 60 por 80, fantástico para alimento, né? E ela tem um recuo que é bastante interessante para quem faz fotografia de alimento. Ok, vamos colocar, dar uma leve inclinada, né? Veja que eu quero que essa luz aqui, que eu vou chamar de luz, uma luz de enchimento, essa não é a minha luz principal, ela é uma luz que ela vai dar um enchimento ao mesmo tempo que ela cria um certo contraluz nesse meu lanche. Mas vamos entender que lanche, Cris, vamos trazer o lanche, vamos trazer um lanche falso, né? Para a gente perceber a dificuldade. Então, veja que quando eu coloco uma luz, uma iluminação para um lanche, eu tenho uma grande vantagem de ter um contraluz, que ela me cria mais volume. Mas quando eu estou fotografando com hambúrguer, por exemplo, isso se torna um problema. Por quê? Dá uma olhada, Rogério, onde que vai estar o objeto principal do meu lanche? Na frente. E, na verdade, se eu coloco um contraluz para fazer o quê? Volume, eu não tenho iluminação na carne, no hambúrguer. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com essa luz de enchimento e a gente vai trabalhar com essa luz de recorte, que vai me dar um volume bastante interessante, mas com um recorte maior, aonde eu vou aproveitar demais essa luz para iluminar o restante do meu hambúrguer, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos acender essa luz aqui primeiro. Ok, legal, veja. Vantagens do que a gente já falou, essa luz ela é uma luz branca, 5.700 Kelvin, ela tem uma potência muito legal, entre as concorrentes essa é uma potência muito legal. E aí, veja, então essa luz, ela vai me dar, no meu lanche, um contraluz. Mas, Rogério, o que vai acontecer? Cara, eu vou ter um problema da tampa do lanche ficar muito estourada. Por quê? Porque essa tampa do lanche é mais clara do que a carne. Eu colocando um contraluz como esse, eu iria estourar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um protetor desse lanche, ó, eu vou colocar aqui para você, para te ajudar, que está desse lado aqui. Mas eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um papel vegetal, vamos apagar essa luz aqui do cenário, porque tá dando uma falsa sensação aí. Ok. Então veja, agora eu tenho o quê? Eu tenho essa luz aqui que está dando na cena toda um contraluz, porém eu estou protegendo um pouco a tampa do meu lanche, ok? Tá.
Legal, então isso já me dá uma iluminação geral bastante interessante. Veja que nós estamos usando um rebatedor aqui na frente, Rogério, que vai fazer o quê? Vai pegar essa luz e vai jogar para o meu lanche, o que é bastante interessante, que vai iluminar no geral. Mas ó, vamos localizar essa luz aqui, então um segundo LED 80, que a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar esse LED 80, e é isso que eu te digo que é a grande vantagem quando você trabalha com uma iluminação constante para fazer uma foto como essa de um hambúrguer. Veja uma coisa, por mais forte que tiver essa luz, ela vai me dar um recorte muito interessante. Mas olha, o que a gente pode fazer, Rogério? Vamos colocar um anteparo ou seja, um difusor que não deixe essa luz ir de forma dura no meu lanche, fazendo o que? Tanto como essa, como esse daqui, estão suavizando, dando ainda aquela iluminação de contraluz, porém mais suave nessa região daqui. Agora, o que a gente pode fazer então, Rogério? A gente tem que iluminar um pouco mais a área da carne. Então o que a gente pode fazer? Vamos pegar aquele espelhinho e vamos colocar esse espelhinho e localizar por esta luz aqui, a gente localiza uma iluminação aqui no nosso lanche. Olha como funciona isso, gente, olha que legal. E aí eu vou fazer o seguinte, desse lado daqui, eu vou colocar uma outra, um pouquinho mais fraca, ou seja, movimentando, eu vou dar uma reflexão dessa própria luz aqui e vou iluminar o outro lado do lanche. Percebe? Olha o que está acontecendo, eu consigo iluminar essa região do lanche, apesar dessa daqui estar mais forte, levemente mais forte, mas eu tenho o quê? Uma iluminação dentro do lanche, ou seja, na parte frontal que eu tinha pouca iluminação. Bom, além de iluminar o lanche, o que a gente pode fazer? Vamos iluminar o fundo também, vamos dar um destaque no fundo. Então vamos pegar um espelhinho ali e a gente coloca a luz do espelhinho, olha que legal, eu consigo localizar, mas ó, às vezes você consegue localizar e é uma coisa que com flash você dificilmente consegue. É você movimentar a luz do fundo e perceber quando que ela fica mais forte ou mais fraca. Então veja que uma luz constante faz com que eu tenha uma iluminação elaborada e com muito mais facilidade, o que é legal. Eu posso ficar quantas horas eu quiser. Então eu fico observando, aí de repente eu falo, não, eu quero um pouquinho menos de luz, eu quero um pouco mais de luz. Então isso facilita muito a vida da gente. Agora o que a gente vai fazer? Eu não posso esquecer uma coisa, né, Rogério? LED não cria problema de temperatura. Por exemplo, se eu estivesse fotografando com qualquer outra luz antiga, né? Uma luz de sobrecarga, por exemplo, eu não poderia fotografar um alface que iria derreter por causa da temperatura, né? Eu não poderia fotografar nada que pudesse se transformar pela temperatura. Então veja que isso é uma luz fria, cara, eu posso ficar aí o dia inteiro com o meu produto sem problema nenhum. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir para a Cris produzir o lanche e vamos fotografar o lanche de verdade? Agora ficou simples. Se a gente conseguiu iluminar, a única coisa que a gente tem que fazer é esperar a produtora dar o toque final e, Rogerinho, é só você fotografar. Tenho certeza que esse equipamento irá facilitar a sua vida, profissionalizando e fazendo a sua diferença nesse mercado.